Bem-vindos de volta ao Porco Princesa e bem-vindos de volta ao Planet Coaster. No episódio de hoje, a gente vai fazer a primeira cena da montanha-russa e finalmente colocar algumas luzes nesse lugar e pensar um pouco mais a iluminação dessa montanha-russa. Eu ainda não fiz a iluminação toda, nem da montanha-russa, nem da entrada, mas já fiz algumas coisas e vai ser legal a gente poder ver como é que elas são à noite, como é que tá a montanha-russa à noite. Então aí, começando a cena, eu coloquei esse observatório, digamos assim, onde fica um carinha ali em cima e tem esse sino, né? Então qualquer coisa que ele aviste à distância, ele pode tocar o sino e alertar o dono da casa. Eu resolvi colocar esses mini portos ao longo de todo o rio. A minha ideia era ter esses mini portos como pequenos pontos de saída de mercadorias ou chegada de mercadorias. E aí a gente ter o Porto Grande lá no final, onde vão ficar os navios. E aí esses mini portos teriam pequenos botes que levariam essas mercadorias até os navios, né? E aí eu fiz algumas modificações aí, tá vendo? Botei esse campanário, não sei que nome dá isso, um quarto de torre. E botei esse acabamento no telhado, só para dar Eu ainda não sei o que eu vou fazer no telhado principal ali, se eu vou fechar ou se eu vou deixar aberto, então só botei esses negocinhos para depois eu resolver o que eu vou querer fazer. Aí eu tô ajeitando um pouco o terreno, porque o terreno tava muito irregular e eu não tava conseguindo colocar direito essa decoração aí, que é tipo uma montanha de coisas, de mercadorias, assim. Comecei a colocar esses carinhas aí, só que eu fiz essa edição toda sem perceber essas caixas azuis que ficam embaixo dos caras. E aí quando eu percebi, eu falei, cara, mas isso vai ficar muito feio. Aí eu tentei olhar aí desse ponto, que seria uma visão da pessoa que tá passando pelo parque, e vi que realmente dava pra ver, ficava muito feio. E aí eu decidi tirar um dos caras e deixar só um bem no fundo, porque aí não tem visão daquela caixa azul horrorosa embaixo. Botei mais alguns barris no barquinho ali, como se fosse realmente um barquinho para carregar mercadorias para lá e para cá, né? E algumas coisinhas aí, tá vendo essa âncora e mais umas coisinhas, tipo essa rede de pesca, só para dar uma vida para esse lugar, né? Para ter alguns objetos e tal. Aquelas tochas que eu coloquei ali, elas na verdade, depois que eu virei para a parte de noite, é que eu vi que elas dão uma iluminação no lugar. E aí depois eu coloco mais delas para realmente dar um pouquinho de iluminação. Assim, é uma iluminação bem pouquinha, mas aí a gente reforça com os holofotes, né? E aí a gente vai começar a cena com os personagens mesmo. E eu pensei que poderia ser uma cena de um tiroteio entre dois guardinhas dessa casa que encontraram esse covil dos piratas. Então eles estão nessa cena de tiroteio. Foi meio chatinho para conseguir colocar os tiros na hora exata. E vocês vão ver aí que eu vou várias vezes tirar o cara para ver se eu consigo colocar o tiro dele, porque esse cara ele toma um tiro. Eu não sei se vocês conseguem ver rápido assim, mas ele toma um tiro, tá vendo? E aí eu queria que ele tomasse esse tiro na hora que o cara do outro lado do rio desce o tiro, né? Então tem todo um trabalho para conseguir deixar isso na hora certa. E aí nesse covil dos piratas que eu decidi fazer aí, eu acabei colocando várias coisas, né? Barris e alguns elementos de canhão. Eu acho que tem umas balas de canhão aí também. Uns outros barris lá para dentro da caverna. Eu vou fazer também uma área com barris e com caixotes e, baús de ouro e etc. Porque a minha ideia, na verdade, era fazer essa cena do covil, né, lá na parte onde
na parte onde a montanha-russa passa por dentro da montanha do fundo. Mas depois eu acabei desistindo e resolvi fazer aqui mesmo. Agora, uma questão que eu tenho muito grande assim é que eu nunca andei de montanha-russa na minha vida. Então eu tô meio que fazendo as coisas assim, sei lá, né? Meio sem saber o que eu tô fazendo. E aí uma coisa que eu percebi foi que eu criei essa cena toda linda, maravilhosa, só que você não consegue ver ela da montanha-russa. Tá, né? Era tudo que a gente queria. Mas como essa é uma área aberta, e eu vou fazer um caminho por baixo dessa montanha aí, então eu acho que talvez eu vou abrir uma área da montanha para que as pessoas possam ver essa cena pelo outro lado. Porque passando pelo caminho ali de saída da montanha-russa, você consegue ver uma parte da cena. E aí eu queria fazer esse caminho aberto para que as pessoas vissem pelo outro lado, né? Para ser meio que... É uma decoração da montanha-russa, mas é uma decoração do parque também, né? Então as pessoas vão poder passar e olhar e ter uma outra visão dessa cena aí que eu tô criando. Aí, como vocês podem ver, eu tô tentando colocar vários objetos, né, em posições diferentes. Eu tive muita... Eu tenho uma questão com as luzes desse jogo, que assim, embora seja um parque de diversões, e como é um parque de diversões virtual, e a gente pode fazer o que a gente quiser, eu poderia pegar essas luzes e enfiar elas dentro da montanha e deixar só a iluminação pro lado de fora, ou seja, as pessoas não veriam esse objeto que emite a luz, né? Esse holofotezinho. Só que eu acho que assim, é um parque, mas eu gostaria que fosse meio real, né? Também. Embora eu tenha lá dentro colocado os personagens, não sei se vocês lembram, mas no episódio que a gente montou a entrada ali, eu falei que eu tava enfiando o mecanismo dos soldadinhos para dentro da terra porque eu não queria ver o mecanismo, né? Mas aí a gente discutiu também a questão de poderem ser pessoas. Mas aí eu acho que com a luz eu quis tentar fazer... Aí ó, a gente tá vendo a parte à noite. Eu quis tentar fazer uma coisa assim. Eu queria tentar encontrar lugares para esconder essas luzes para que ficasse o mais real possível, para que esse parque pudesse, sei lá, se a gente pensar, pudesse existir na vida real. Então eu sempre tentei deixar a luz. Vocês vão, por exemplo, ver aí nessa caveira, eu tive um trabalho enorme para fazer esse olho dessa caveira, porque depois que vocês podem ver aí, ó, eu tive que tirar a caveira para poder mexer a luz, porque depois que você coloca um objeto dentro do outro, se você não tirar o objeto que está por cima, você não consegue mexer no objeto que está por baixo. E isso aconteceu várias vezes nesse episódio. Eu fiz esses olhinhos da caveira, tentei colocar mais uma luz para iluminar ela, mas você pode ver que de longe você não vê só a luz, né? Você vê que tem ali dentro um objeto emitindo luz e tal. Você vê os dois, como se fossem duas pupilas da caveira. Aí eu vou iluminar essa cena também, e vocês podem ver que eu não, como eu estava falando, eu não tento esconder essas luzes, ou melhor, eu não enfio elas na terra para que elas se escondam. Eu tento colocar elas em posições em que as pessoas que estejam passando pelo parque não as vejam gratuitamente, assim, né? Se a pessoa vai ver, se ela ficar procurando de onde que tá vindo a fonte de luz. Aí também aí a gente viu as tochas que eu falei que dão uma iluminada pouquinha. E aí depois que eu botei essas tochas aí, eu tinha botado essa luz verde, não sei porquê, mas depois que eu botei as tochas, eu entendi que eu tinha que mudar mais ou menos para a cor das tochas, para parecer que a iluminação que estava nessas pessoas estava vindo dessas tochas. Já que a luz das tochas é tão fraquinha, a gente tem que botar esses holofotes para darem uma ajuda. Aí eu achei que esse holofote escondido nesse lugar ficava melhor do que aquele lá de cima. Então coloquei esse holofote nesse barquinho escondido aí. E assim, se você chegar ali e olhar, você vai ver que o holofote está ali. Mas a pessoa que está passando na parte de andar ali atrás, na saída da montanha-russa, não vai ver. Aí a mesma coisa, eu tentei colocar a luz presa na montanha-russa como se ela existisse de verdade.
Claro que se a pessoa ficar olhando, ela veria aquela luz ali. Mas a minha ideia é tentar esconder ela no que já existe, né? E o que eu achei muito legal, tá vendo, é que essas lanternas e lamparinas e etc. do jogo também emitem luz e muitas vezes emitem uma luz bem legal. Aí eu resolvi usar elas também como uma forma de poder iluminar um pouco mais as cenas, né? E dar um ar mais natural. Aí também, ó, as luzes ficaram bem legais e se você pensar nessa época dos piratas, elas seriam assim realmente, você não teria nada muito iluminado à noite. Mas aí a gente bota uma ajuda dos holofotes, afinal de contas isso é um parque de diversões, né? É para ser, entre aspas, realista, mas nem tanto. Essa luz que eu tô colocando aí, eu não gostei muito dela, mas eu ainda não sei exatamente o que fazer, então eu coloquei ela aí e vamos ver o que acontece. Essa luz que eu tô mexendo agora, eu tive um problema com ela. Sabe casa de festa que você tem aquelas luzes verdes apontadas para as plantas e aí fica super bonito e etc. E a planta fica iluminada? Era isso que eu queria, mas por algum motivo essa luz não estava iluminando essa árvore de jeito nenhum. Ela ficou ali, mas assim, não tá fazendo a menor diferença. Aí vocês podem ver que eu tento esconder, né, essas luzes, ou botar elas numa posição em que, sei lá, a maioria das pessoas não ia virar a cabeça aí pra cima pra olhar de onde que vem a luz, né? Então meio que esconder elas, assim. Eu não terminei de iluminar essa área, né? Até porque eu não decidi ainda o que eu vou fazer. Eu não decidi se eu vou fechar aquele teto, se vai ficar aberto. Então eu preferi não botar luz ainda. Aí decidi iluminar o tubarão, que já vai ficar aí mesmo, então botei umas luzes para iluminar ele de fora. Achei que elas não iluminaram muito, mas bem, se eu não tenho muito como colocar muito mais perto. Aí eu tinha feito esse buraquinho para colocar a luz, mas a luz estava batendo no buraco e não estava chegando no tubarão. Então eu ainda tenho que mudar ela de lugar, na verdade. Aí, essa luz eu tive o mesmo problema que eu tive lá com a luz da caveira. Porque depois que eu coloquei e dei o ok e falei, é isso, vai ficar aí a luz, quando eu olhei de frente eu vi que não estava no lugar que eu queria. E aí eu não conseguia mais mexer nela, então eu tive que desfazer tudo que eu tinha feito para colocar a luz exatamente no ponto certo, que é tipo dando a impressão dessa boca vermelha do tubarão, né? Aí vocês podem ver, vou mexer nela de novo para colocar ela no ponto certo, e é isso. Então, gente, a gente vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão, é só deixar o comentário aí embaixo. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo episódio.